que aparecer João Batista, para preparar esse caminho, que chegou até a gente nos dias de hoje. Aqui está num período de 400 anos, mais ou menos, né? Final já. Já um período assim de silêncio total de Deus, não tinha manifestação nenhuma, nada, acontecia nada com relação, o céu é como se assim, o céu estava em silêncio, não tinha nada, as pessoas não tinham nenhuma expectativa, nenhuma resposta de Deus, não tinha profeta, não tinha nada. E de repente, aqui nesse lance aqui, é quebrado esse silêncio com esse extraordinário acontecimento. O anjo aparece para ele. Ele leva um susto. Por que ele leva um susto? Porque não tinha como acreditar. Ele até orava, mas não acreditava que ia acontecer mais nada. Pode estar até assim também a nossa vida. A gente pode estar buscando, mas não está encontrando nada. Mas ele veio para quê? Para preparar o caminho do Senhor Jesus. Pode falar, Rafael. O Senhor Jesus também já nasceu, ele já viu aqui, né? Eles vão começar o ministério, João Batista está iniciando o ministério dele, pregando, né? Raça de víbora, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Essa era a pregação dele, né? E depois aparece o Senhor Jesus também, pregando o Evangelho. Agora, vamos fazer de conta que já foi o Senhor João Batista já fez a missão dele, o Senhor Jesus já fez a missão dele também na terra. Agora a gente vai começar uma segunda fase. O Senhor Jesus ele vai subir. Vamos ver isso aí lá em Atos capítulo 1, né? A subida dele, ele subindo. Porque para a gente poder falar que o Senhor Jesus vai voltar, a gente tem que saber primeiro como é que ele subiu e o que ele falou a respeito desse acontecimento, né? Então vamos lá em Atos capítulo 1. Vê aí quem achar. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, vamos estar lendo do 8 até o 11. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aprenderam isso aí, pessoal? Prestaram atenção nesse acontecimento? O Senhor Jesus está falando para eles, né? Está lá conversando com eles, né? Está aqui, ó. E quando dizia isto aqui, ó, lá no 9, vendo-o eles, foi elevado às alturas em uma nuvem. Ó, o Senhor Jesus está saindo aqui da terra, ó. Ele está subindo. Já foi pregado, ele já anunciou o novo reino, né? E ele está subindo, tá? Ele está subindo em uma nuvem, né? E uma nuvem o recebeu e ocultando aos seus olhos, aos olhos dele, sumiu nas nuvens. E estando eles, né, todo mundo olhando aquele acontecimento extraordinário, todo mundo espantado ali, né? Estando eles aqui, ó, com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Aqui, ó, no versículo 10, Atos capítulo 1, versículo 10. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu,
há de vir assim como para o céu ouviste ir. Ouviste ir, né? Então, ele está falando a esse mesmo Senhor, né? Que está subindo, ele vai voltar. Olha só, pessoal, que a promessa dele vai voltar aqui, ó. Essa é a primeira volta dele, né? É o chamado arrebatamento da igreja. Então, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Para guerrear, né? A batalha do Armagedon. Então, é um assunto assim meio complicado. Tá? Não tem nenhum teólogo aí que está conseguindo explicar isso assim certinho, não. Então, na minha opinião, se a gente vai vir depois com ele né, para guerrear, conforme está escrito lá, então vai ser quando ele vier implantar o reino aqui na terra. Então, vamos ficar no feijão e arroz, que é bem melhor, né? Não, feijão, se a gente quiser falar muita coisa, a gente acaba se enrolando. Então, o feijão e arroz não alimenta, o feijão e o arroz e o ovo não alimenta. Então, vamos ficar no feijão e arroz aqui mesmo. Tá muito bom, porque isso, é o básico que funciona. Não adianta a gente ficar querendo falar coisas extraordinárias, pensar em coisas extraordinárias e se enrolar. Então a gente faz o básico que funciona. É isso que é importante. Se a gente não está fazendo o básico direito, como é que vai fazer coisas extraordinárias, né? A Bíblia diz, se você não consegue correr, né, correr assim, normalmente, como que você quer acompanhar cavalos? Então não adianta. Então vamos ficar nesse feijãozinho com arroz, porque é aqui que vai funcionar o negócio. Quando o arrebatamento chegar, a gente vai estar pronto. Se não for arrebatamento, for a volta, a gente vai estar pronto. Se não for nem arrebatamento, nem a segunda volta, for a volta única, a gente vai estar pronto. E também tem uma coisa mais extraordinária. E se não for nem arrebatamento da igreja, se não for nada disso, e a gente for embora agora, como é que vai ficar? É um arrebatamento individual. Que ninguém fala nisso, né? O arrebatamento individual. Nesse exato momento agora, no mundo todo, no planeta todo, milhares de pessoas estão passando por esse processo. Esse arrebatamento individual. A pessoa foi embora, acabou o tempo dela. Esse arrebatamento é mais perigoso do que todos eles. É ou não é, Rafael? Eu estou aqui agora. Vamos supor que de repente acabou para mim. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que eu estou? Né? Aqui olhando assim, está tudo maravilha. Mas será que está mesmo? Né? Estava tudo maravilha lá para Sansão. Estava tudo maravilha. Cheio de força, cabelo bonito, grandão, o homem mais poderoso do mundo, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava com ele, porque avisava ele. Mas depois a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu dele. Então, o homem rico, né? Estava tudo maravilha. Ele ainda falou assim, que farei eu, né? Vou derrubar esse celeiro, vou fazer um maior. E tá tudo bem. Minha alma, coma, beba, né? Como a gente pensa, tá chegando o Natal agora. Vou fazer a minha casa, vai ficar maravilhoso, vou trocar tudo, vou trocar de carro. Aí Jesus fala para ele assim, Deus, louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado, para quem será? Essa pergunta é interessante. Deus está perguntando para ele, louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Presta atenção nessa palavra aqui. O que tu tens preparado e para quem será? Está perguntando para quem vai ser a alma dele, rapaz. Como que pode ser isso? Ele está perguntando assim, a tua alma é para mim? Ou está preparando a tua alma para o diabo? Para ficar o tempo, a eternidade com o diabo, né? Pode falar. Quando a gente sair. Aí, ó, fio desencapado e o choque, ó. Combinou, né? A gente só vai levar o choque quando sair daqui, ó. Aí vai acontecer igual aquele cara. Pai Abraão, né?
né, Rafael? O Rafael não, é o Robson. Ele começou a gritar socorro. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Aí já era, não tem mais jeito. Fala. Você não está tratando de um negócio aqui extraordinário. O nosso futuro. É porque a gente se preocupa muito em ajudar as pessoas, né? E vamos evangelizar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas e a gente? E a gente? A gente fica olhando para o quintal dos outros, né? A grama dos outros, tudo bonitinho, mas a gente não vê a nossa, não olha a cultura da nossa. Entendeu? Então a gente tem que cuidar deles lá fora, mas também tem que cuidar da gente também, meu irmão. Não fica com não cai na armadilha. Se não orar pela gente, os pessoal vão ficar bem e a gente vai ficar fraco. Não cai na armadilha de pensar que você está ganhando alma para o reino e que você já está garantido, não. Tem esse processo de salvação, ele exige duas coisas extraordinárias que a gente está. Muitas pessoas estão deixando de pensar nisso. Santificação. Uma das primeiras coisas. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. E aquele que trabalha a vida toda, chega no final, cai. No dia de subir, ele cai. E aí? Já era. E a Bíblia fala também que uns expulsaram o demônio, curaram o enfermo. A gente tem que buscar nossos sonhos. Benedita e Deus, casado agora. Estão cheios de sonhos. Tem que buscar. Construir uma casa bonitinha, o carro legal, sonhar com o colégio dos filhos. Quem disse que isso é errado? Claro que não. Eu, por exemplo, tenho um sonho de ter não estou com dinheiro não, tá? Mas estou trabalhando, correndo atrás, eu tenho um sonho de ter uma chácarazinha para ficar lá no meio do mato, né? Eu gosto dessas coisas, eu sou mineiro, né? Então a gente tem sonho para poder realizar aqui, mas só que a gente não pode deixar o nosso sonho, a gente não pode deixar a nossa raiz ficar só aqui. A nossa raiz tem que estar muito mais lá em cima do que aqui embaixo. Que a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar para se alimentar, tem que estudar, tem que dar continuidade à vida, né? E isso não é pecado, isso Deus não é contra isso, né? Isaías 1:19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Né? A Bíblia diz que nos porá por cabeça e não cauda, estaremos sempre em cima e nunca embaixo, emprestaremos a muita gente e não pediremos emprestado. O que quer dizer isso aí? Pessoas bem sucedidas. Então, não é pecado. O nosso erro é a gente não deixar a nossa raiz ficar só nessa terra. Vamos sonhar, ir para frente. É até bom a gente ter sonho, sabe por quê? Quando você tem sonho de conquistar alguma coisa aqui, você se anima, você vai para cima. Até nas coisas de Deus você fica mais animado. Né? Agora, não tem mais tempo com nada, seja lá o que Deus quiser, mesmo sentadinho, lascado você ficar aqui parado, vem um arrebatamento, você nem conquista nada aqui e ainda perde a salvação. Né? Então, tudo dentro de um limite assim que a gente possa agradar mais a Deus do que a terra. Tá? Também a gente não pode ficar falando, não, irmão, é pecado a gente ter um sonho de ter uma casa, de pintar nossa casa no Natal agora. Pode ficar pensando, não, nada disso não. Eu não estou falando nada disso aqui, eu estou falando que a gente tem que ter sonhos, mas a nossa raiz tem que estar lá em cima no céu, em direção ao céu, para a gente poder ser salvo, ficar dentro do futuro, né? O nosso futuro, e não ficar preso no nosso presente. E o nosso futuro vai ser com Deus. Tá? Então vamos lá. Está muito bom, gostei muito da palavra aqui do Altair, do Rafael, mas está faltando gente aí também de falar. Pode falar, tá? Agora vamos falar aqui, e está continuando já entramos já na subida e subiu. Tá? Agora vamos ver uma promessa, mais uma promessa dele, de que vai voltar. Né? Tenta vocês ficar só com esse negócio de falar que isso aí o pessoal de fora faz muito isso. Eu já tenho Deus. Minha família mesmo. Eu já tenho Deus, eu estou com Deus. Aí eu pergunto, você, mas você já aceitou o Senhor Jesus como Salvador? Não precisa, porque eu já tenho Deus. Olha a furada que ele está. Eu estava trabalhando com um rapaz ali,
Uma vez um chegou para mim estava lá na Penha, fiquei muito tempo na Penha, lá no meio da rua, pregando, falando de Jesus. Eu nem sabia se ela pregava, eu ficava lá com a caixa, falando, ninguém escutava, um passava, zombava, aquele negócio todo. Aí, um foi lá me perguntar, falar para mim sobre esse assunto aqui, né? Aí eu falei assim, meu amigo, escuta o negócio, eu não vou te dar muita informação, não. Eu vou só te falar uma coisa. Foi testemunho de Jeová que foi lá falar comigo. Foi lá para poder falar comigo, porque eu estava falando que Jesus é o Todo-Poderoso. Né? Aí ele começou, não, Jesus é simplesmente um filho. Eu falei assim, meu amigo, dá para importar o negócio. Jesus pode ser bem simplesinho, mas não adianta, sem ele você não chega para Deus. Aí dei esse exemplo para ele lá. Vamos supor que eu estou na recepção. O meu patrão está lá em cima, o dono de tudo lá. O dono de tudo, foi Deus é o dono de tudo. Mas eu estou trazendo com a firma. Eu estou lá, eu sou o porteiro. Estou sentadinho lá na portaria, tá? A mesa está aqui. Né? Vamos botar num prédio lá na cidade, em Copacabana tem muito prédio, na Piscata do Rio. Aí está lá o porteiro lá. Está lá o Robson, né, Robson? O porteiro Robson. Aí chega uma pessoa querendo falar com o cara mais importante hoje do Brasil, do mundo, né? Que é esse daí que lá nos Estados Unidos. Lá. Passar por mim, né? O Todo-Poderoso não está lá em cima? Mas o Robson, quem é que está mandando no negócio lá? É Robson. Sem o Robson, alguém vai chegar lá em cima, lá? Não vai, gente. É a mesma coisa, tem o Senhor Jesus, eles não vão ver Deus. Né? Vamos supor que essa teoria deles, de achar que Jesus é né? É um filho simplesinho, e Deus é o Todo-Poderoso, vamos supor que isso seja verdade, que não é. Aqui mesmo está dizendo, eu e o Pai somos um, né? Vamos supor que isso seja verdade. Vai adiante, vamos chegar lá, ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, não tem jeito. E esse espírito é o espírito dos fariseus antigamente. Dos judeus. Irmão Zé, uma coisa que ele fala que muitas pessoas passam por cima, e eles mesmo passam, ele está passando aqui, no princípio era o verbo, e o verbo... Sem ele, nada do que foi feito se fez. Veio para os que, ainda fala assim, ó, veio para os que eram seus, o judeu. Quem é que veio? Jesus Foi Deus ou foi Jesus? Jesus veio. Jesus que veio. É. Veio para os que eram seus, mas os seus não aceitaram, como judeu, rejeitaram, né? Não conseguiram entender. Mas todos quantos os aceitaram, se fizeram, deu poder a se chamar. Nós se transformamos em filhos de Deus quando a gente aceitou o Senhor Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então aqui está aqui. Vamos continuar aqui para a gente poder chegar no arrebatamento. Desculpa, irmão. Eu acho que a gente não vai chegar no arrebatamento hoje, não. Esse arrebatamento está ruim de chegar, né? É que a gente vai lendo a palavra e vai vindo as coisas. Quando é vindo cada vez mais fundo, né? É a coisa de Deus. Mergulhando cada vez mais fundo. Tu vai se aprofundando na palavra aqui, ó. Ele foi preparar um lugar, pessoal. Foi porque está tudo escrito para a gente. Está tão fácil que a gente já está achando que já virou rotina. Já viu quando você deixa as coisas virar rotina? É a pior coisa que tem. Aí que é perigoso. É verdade. Você se acostuma com as Se coisas. acostuma com aquilo lá. Entendeu? Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu comprava esse buquezinho de flores, entendeu? Levava para ela, entendeu? Toda vez, aí escrevia bilhetinho, botava para ela lá, eu te amo, né? As poesias para ela. Mas era muita, todo dia fazendo isso, sabe? Foi virando rotina, ela se acostumou a ver isso e eu também se acostumei. Aí foi parando de fazer. Porque virou rotina, foi se acostumando. O Davis com a Benedita, deve botar um bilhetinho lá. É perigoso. Eu assim, meio que esse negócio de se acostumar com as coisas. Isso é um perigo danado. Você entendeu o negócio? A Bíblia diz lá em 1 Pedro que a demora do acontecimento fez com que todos eles fossem destruídos. Ninguém se salvou. O que é demora? Demora porque eles ficavam vendo lá
todo dia eles ouviam Noé falando e também fazendo a arca. A Bíblia diz que foi mais ou menos 100 anos, porque a Bíblia diz que aos 500 anos de Noé, ele começa a fazer, ele recebe o aviso. Então ele já começou a fazer. E aos 600 anos, vem o dilúvio sobre a terra. Então foram 100 anos. Então eles ficavam ali vendo aquilo, passando para lá, passando para cá, né, Robson? Noé falando, meu amigo, vem, entra na água. Ele pensava que não era maluco. maluco. De novo, não é nada, eles estão naquela. Então eles foram se acostumando com aquilo. É, irmão, O que uma é coisa acostumar? importante ali, que naquela época não havia chuva. Fez acreditar mais ainda, Não tinha chuva. não existia chuva naquela Ah, época. que doideira, é verdade. Não tinha existia. chuva. Não tinha como eles também acreditar. A gente tem que forçar a barra, sabia? É. A gente tem que se provocar a O mais interessante acreditar. também naquela época, eu estava estudando hoje, quando veio o dilúvio, né? Os animais entrando na arca. Você acha que foi Noé que foi lá catar os animais na arca? Mandado Foi por Jesus. Agora, ó, O cara é casal, né? o que é vocês... Depois fechou na hora certa para ninguém mais E os entrar. animais Ninguém podia entrar nesse obedeceram, o ser dia. humano não obedeceu, os animais obedeceram. Então ele ficava ali avisando, as pessoas vendo, né, os animais entrarem. É benção, né? Nem o fato do. Tem coisa, gente, tem hora que a pessoa ela está cauterizada. Tu já viu pessoa quando você quebra o braço, que engessa o braço, que você, quando tira o gesso, você não consegue fazer mais nada? A gente, cuidado para a gente não ficar cauterizado também, engessado, pessoal. Com as coisas que a gente está. O pastor está aqui pregando, está o grupo de louvor cantando, de oportunidade, a gente. Parece que não está acontecendo, a gente está Uma rotina, engessado. né? A gente está engessado e não sabe. Né? Então é muito perigoso. Tem pessoas Eles viram até os animais entrando na arca, meu amigo. Isso é coisa de chamar a atenção de qualquer pessoa, mas não chamou a atenção deles. Não é? Ele está falando esse assunto aí, está vindo aqui. Porque se eu vejo agora aqui, pô, eu estou aqui, eu vejo ali um cachorro, chega ali, bate pula a porta ali e entra aqui. Eu vou achar que esse negócio é meio tem alguma coisa E muito interessante também, Jesus falou para Noé. Dando aqui, né? A gente sai aqui hoje domingo, dá essa voltinha simplesinha aqui. Jesus está voltando, glória a Deus, aceita de muito tempo. Está avisando, está avisando. Aí, vamos supor que daqui a um mês, o negócio começa a ficar feio aqui. Eles vão correr para onde? Eles vão correr para cá, ó, para as igrejas. Então Noé está lá fazendo lá a arca lá, construindo. O pessoal está passando. E está demorando o negócio. É 10 anos, é 20, é 30, não acontece nada. Eles já começaram a se acostumar. Não vai acontecer nada. Os caras estão doidos. Passa-se 100 anos, começa a cair, não chove, não tem chuva. Isso é impossível de acontecer, porque não tem chuva, não chove, como é que vai ter? Então começa. Mas aí a cidade lá, Vai chover só não, dilúvio. aí está todos nós aqui, vamos supor que nós somos a cidade lá, os incrédulos que não acreditou em nada. A gente aqui, a turma aqui, que não acreditou em nada, a cidade toda. Aí cai o primeiro pino, aí um já olha para a cara do outro. Aí cai o segundo. Aí já começa. O que vão fazer? O que aquelas pessoas fizeram? Correram na reta da arca, não? Agora olha só, olha o negócio crescendo também. Essa arca, ela tinha mais de 100 metros, acho que era 120 metros de largura e não sei se era 150 de fundo, né? E três andares, tipo assim um prédio hoje dizem que é de 15 andares, né? As pessoas devem entendido aí que é um prédio de 15 andares. Agora você imagina, meu irmão, essa arca levou para poder tomar posição de começar a sair a água, porque começou a chover. Se aqui em Itaipuaçu começa a chover, agora, até a água começar a subir aqui para poder pegar a nossa cabeça, vai demorar pra caramba. Imagina aquela arca, tá lá, aquele negócio todo, aquela construção gigantesca. E a chuva está caindo. O que aconteceu com essas pessoas que estavam naquela cidade? O que vocês acham? De brincadeira aqui, mas é exatamente isso que aconteceu. Todo mundo correu para lá. Mas aí a Bíblia diz que... Mas só foram as pessoas escolhidas. Escolhido de quê? De Deus. É às 8. Foi na arca que eu tô falando, que foi dentro da arca, hein? A arca já estava fechada, com Noé, só a família dentro e os animais. Não, o resto... Aquele pessoal todo pereceu.
Eles correram para, não deu mais sair, não deu, começaram a gritar, abre Noé, e ele não podia abrir, ele de repente até olharam, porque eles ficaram curiosos, né? Começaram a ir lá, rapaz, o negócio, todo mundo morrendo, e ele com imagina isso. Tristeza. Mas a Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora. Deus selou, né? Aí a gente fala, não, Deus é bonzinho. Deus vai dar um jeitinho pra gente, né? Que eles falam aí. Que Deus Você vai viu dar o um tamanho jeito. da arca, o tamanho da porta, você acha que Noé ia conseguir fechar aquela porta? Foi Deus que fez tudo. Deus botou os animais para dentro, Deus fez tudo na hora certa. O negócio é muito Né? sério, rapaz. Mas vamos continuar aqui no arrebatamento. Já tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 minutos. Quando for 15 eu paro, tá? Então vamos lá. Jesus foi preparar esse lugar para a gente. Eu fico muito feliz com isso. Não sei se você fica, mas eu fico muito feliz porque Jesus foi preparar um lugar para mim morar eternamente. Agora você me pergunta assim, irmão, você quer? Antigamente eu estava com esse pensamento ainda. Eu queria ficar por aqui mesmo. Eu não queria morrer, não. Tão bom viver, é legal pra caramba viver, cara. Viver é bacana. Mas a gente tem que se largar dessa vida. Porque não vai adiantar, a gente vai sair mesmo. E tem 2 lugares prontinhos aguardando por todos nós que estamos aqui. Os lugares já estão prontinhos lá aguardando. Um é o céu, né? O paraíso de Deus, e o outro é o lago de fogo, o inferno. Para onde que a gente vai querer ir? A gente tem que escolher. Só não pode ser egoísta de querer se antecipar, né? Não tem só a hora, né? Não, devagarinho, cara. Ninguém. Né? Não. Aí Jesus é tão bom naquele dia. Se eu for e busco preparar o lugar, virei outra vez. Olha ele falando, ó, eu vou voltar outra vez. Avisou para ele, tá? Eu vou voltar outra vez. Já é a segunda. A primeira que a gente viu foi os anjos falando que ele volta. Agora está o segundo aqui, ó. Em João 14, versículo 3, ó. Eu vos levarei para mim mesmo, ó. Vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A gente vai morar com Deus, cara. Aonde eu estiver, para que onde eu estiver, vos estejais também. Olha que coisa maravilhosa. Então está tudo preparadinho. Aí olha os incrédulos lá, ó, andava com Jesus, do lado do Senhor Jesus, via o Senhor Jesus fazer milagres extraordinários, viram o Senhor Jesus curar o cego, Bartimeu, viram o Senhor Jesus curar a mulher do fluxo de sangue, viram tudo isso aqui. Aí ele pergunta isso aqui, ó, mesmo vos sabeis para onde eu vou, conheceis o caminho, aqui, ó. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Ele está perguntando, não sabia para onde Jesus ia, e Jesus falou para eles que ia, né, tinha que acontecer aquilo. E aí Jesus solta essa bomba para o mundo, ó, essa coisa maravilhosa aqui, ó. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. A caixa de som federal. Na caixa? É. Desligadinho. A gente vai entrar agora. Já o Senhor Jesus já apareceu, já nasceu, já pregou o Evangelho, já fez a missão dele, voltou para o céu, né? Ele veio como Espírito, Virgem Maria, nasceu, fez a missão dele, voltou para o céu, enviou o Espírito Santo para que nós não ficássemos sozinhos, certo? E agora tem a promessa da vinda dele para buscar a gente. Ele resgatou a gente, né? Resgatou. E agora ele vai vir buscar a gente. Arrebatar, né? Arrebatar. Irmão, aonde que está isso? Como é que eu posso saber na Bíblia esse arrebatamento? Então vamos lá. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Glória a Deus, bendito seja o nome. Quem achar aí pode estar, já sei.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, os que morreram em Cristo. Olha que coisa que vai. Olha que, assim, eu vou usar um vocabulário assim meio estranho, mas é eu que estou falando, não estou você falando. Olha que doideira que vai acontecer no mundo. As pessoas que não mortas, as pessoas mortas em Cristo, né, que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar, rapaz. O cemitério lá, onde está enterrado, vai sair aquele negócio todo. O mar também vai jogar o fogo. O mar vai jogar os seus mortos, tudo, né? O fogo. Meu amigo, que coisa, rapaz. Morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqui ó, depois nós. E o apóstolo Paulo, por mais incrível que seja, ele está citando ele também, porque ele está falando nós. Ele podia falar assim, vocês, mas ele está falando nós. Ele está achando que era naquela época, e volta aí. Porque ele está falando nós, aqui ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ó, se juntar com os outros lá, ó. Eles vão ser primeiro do que a gente, os mortos. Está mostrando aqui o versículo aqui agora, com eles nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. A gente vai encontrar. Outra coisa mais importante também. O Senhor Jesus não vai descer. Aqui está um segredo aqui, ó, porque não é a volta de Jesus, é o arrebatamento. Esse versículo está mostrando aqui. Quando alguém falar para você, ó, o arrebatamento é a volta de Jesus, você pode falar com ele com toda a autoridade, não é não. Aí você vem aqui, ó, ao encontrar com o Senhor nos ares, nós vamos sair daqui com o poder que Deus tem, o Senhor Jesus, a gente vai sair com esse poder e vai encontrar com ele nos ares. A gente vai encontrar com eles lá nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Já vamos ficar lá com ele. Para quando ele vier, né? A guerra do Armagedon, porque depois desse acontecimento aqui, pessoal, isso aqui é muito importante, ó. Depois desse acontecimento aqui do arrebatamento, o que vai acontecer aqui com a terra? A gente foi arrebatado, foi todo mundo embora, o pessoal crente. Todo mundo não, né? Vai ficar muitos crentes também. Então, o que vai acontecer no mundo? Vai ficar um período de 7 anos. 7 anos, sendo que esses 7 anos, eles vão ser divididos em 3. Então, em 2, vai ser 3 anos e meio de arrumação, eles vão dar um jeito aí, vai surgir esse homem iníquo, né, que é o falso profeta, o falso Cristo, ele vai dar um jeito de fazer com que todo mundo pensa que a gente que era os atrás da vida, a gente era os que jogava balde de água fria nos lanches dele, né? Porque a gente é contra negócio de prostituição, a gente é contra negócio de homem casar com outro homem. Ele não aceita a gente, então eles vão dar um jeito de falar que os atrás da vida sumiram, alguma coisa assim, e vão inventar alguma coisa. E vai ficar uma paz, vai trazer uma paz, ele vai unir as nações, esse negócio de guerra vai acabar, um homem só vai mandar no mundo todo, o anticristo. Vai ficar 3 anos e meio assim. Isso é o plano do diabo. Depois de 3 anos e meio, aí vai começar a perseguição. Aí está escrito assim, ó, se você não, aí vai ter um sinal, o sinal da besta. Se as pessoas não tiverem o sinal na testa ou no braço, né, no braço direito, elas não podem, por exemplo, se fosse hoje, a gente aqui não foi arrebatado, ninguém aqui subiu, e o arrebatamento veio, ficou todo mundo, ficou Deus,
ficou Domitila, ficou José, ficou Evangelista, José, ficou Rose, ficou Rafael Paola, José Valtair, e ficou todo mundo. Ficou a Tatiana, Misericórdia. o Robson, a irmã. E a irmã ficou, rapaz. A irmã ficou. A irmã da fogo puro ficou. Aí, a gente está naquele contexto, todo mundo. E a gente já sabe. A gente já sabe de tudo. Quando der 3 anos e meio, a gente vai ser obrigado a ter essa marca. Se a gente não tiver essa marca, você não sai, você não pega um ônibus aqui. Aqui é de graça, mas Nessa época você comprar 1 quilo de arroz para ir no mercado, você não vai conseguir entrar. A sua casa, você vai perder tudo. Carro, tudo, porque você tem que. Tudo para você fazer, você vai ter que ter aquela marca. Então vai ser perseguição. Entendeu? Então vai ser uma guerra mesmo. E a gente vai estar nesse meio, irmãos, vai ter que fugir ou então morrer, né? E não negar Jesus. Não pode negar. Se negar, já é. Como é que vai vir esses 3 anos e meio? Depois, aí vai vir, aí o Senhor Jesus vem. Entendeu? Aí sim, aí vai entrar isso aí, né? Vai ser uma inteira. É tipo um censo. Aqui a Bíblia mostra um censo. O Senhor Jesus, a Maria e José tiveram que levar o Senhor Jesus para outro lugar para poder fazer um censo, um controle de todo mundo, meu amigo. Vai saber onde mora Davidson, Benedita, ali o Robson com a irmã, todo mundo vai saber tudo da nossa vida, tudinho. Ó. Adianta não. Aí vai ter aqueles guardas para poder ir lá na nossa casa, entendeu? Escrever, que nem tem agora isso, o pessoal do SUS vai lá, te chama. Tudo bonitinho, você vai ter, não tem jeito. A gente não vai negar Jesus, não tem como negar. Então a gente vai perder tudo, vai morrer por ele. Eles já estão fazendo treinamento e a gente nem sabe. Já estão fazendo as coisas escondidas, a gente não sabe. O chip, quantos milhões de pessoas não tem um chip? Aqui, ó, vamos lá, para a gente poder fechar isso aqui. Aqui em Apocalipse capítulo 13, esse assunto aqui da marca, ó. Aqui, ó, Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Aliás, vamos no 15. E foi-lhe concedido que desse um espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. Vão levantar uma imagem dele lá. Você vai ter que adorar. Agora a gente não adora nada. A gente passa, tudo firme. Mas nessa época, quando chegar isso aqui, a gente é obrigado a adorar a imagem da besta. Qual o nome, irmão? Apocalipse capítulo 13, começa no 15. Tem mais. Se você quer acompanhar esse assunto na sua casa, 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 11 até o 18, tá? Vai falar sobre isso daqui. Mas eu estou falando só no 15 aqui, ó, no 15 até o 17, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem. Olha o poder que Deus vai dar para ele, cara. É Deus que vai dar esse poder para o diabo. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adoraram a imagem da besta. E fez, olha o que eu falei a vocês agora, e fez que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Para que esse sinal? Está no 17, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número da besta, desse homem, o número desse homem é o seu número. É a marca da besta. Tá? Então, quem não tiver esse sinal... E nenhuma besta só não, é uma que saiu do mar, é que saiu da terra. Você não vai para bater água, não pode não bater luz, não tem onde comprar comida, não tem onde fazer nada. Não vai ter a Bíblia, né? Teve na época da pandemia que eles começaram a botar... No Rio, a gente ouvia a notícia, tinha que ter passaporte para entrar dentro do supermercado. Você não lembra disso não, pessoal?
Quem lembra disso? Que a gente tinha que ter um passaportezinho, tipo assim, uma identificação, senão você não entrava.